Gente, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar, porque isso vai fazer com que o canal se torne relevante para o YouTube. Vai lá, se inscreva aí agora e vamos aí para um podcast abençoador. Sejam bem-vindos a mais um podcast da Vimaia e que alegria te receber, você sabe disso, né? Nosso podcast tem o intuito aqui de mostrar os grandes feitos do Senhor, o mesmo Deus que operou no passado, é o Deus que continua operando e sempre vai agir de forma sobrenatural. E você tem acompanhado, né? Você tem podido ver o agir de Deus, né? Como Deus já tem tocado a vida de milhares de pessoas. Nós temos colocado alguns trechos no Instagram também, e tem ali trechos ali que alcançou milhões de visualizações de pessoas que puderam ver o agir e o manifestar do poder de Deus. E eu tenho certeza que hoje não será diferente, porque aqui eu estou com um amigo meu, vizinho também, né? Vizinho. Né? De fundo, né? Isso, amigo de ministério, uma família muito querida, né? Que é o pastor Dagô, com a pastora Fabiana, e hoje você vai também conhecer um pouquinho daquilo que Jesus fez na vida do pastor Dagô. Então, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar, porque isso vai fazer com que esse testemunho alcance mais pessoas. Gente, é muito importante você fazer isso, porque é a forma como o YouTube entende que o conteúdo está sendo relevante e está edificando outras pessoas. Amém? Conto com vocês aí, tá? Glória a Deus! Então vamos lá! Pastor Dagô, seja bem-vindo. Uma alegria ter o senhor aqui, né, no podcast. Né, fazia tempo já que eu queria fazer com você também e Deus preparou esse tempo. Amém, amém. Eu estou aqui, né, vou falar do fundo do coração. Falar de Jesus para mim é um pouco emocionante, né? Eu sou uma pessoa muito emotiva, mas o que Jesus fez na minha vida, a transformação que Ele fez na minha vida, no meu lar, em todas as áreas da minha vida, é muito forte. Amém, amém. Né? E hoje... Bom, você conhece, né? Toda vez que eu vou falar de Jesus, meu olho enche d'água, né? Você vai lembrar aqui do profeta Jeremias, né? O profeta chorão, né? O profeta chorão. O profeta chorão. O pastor Dagô é o profeta chorão dos nossos dias aqui. Muito sensível mesmo e ele se derrama mesmo quando começa a falar de Jesus. Que bênção. Glória a Deus pela sua vida, viu, pastor? O que seria de mim sem ele, né? Eu tive uma vida assim muito cheio de tribulações, né? Tem muitas partes da minha vida que as pessoas ainda não sabem. Sim. Né? Não porque eu não quero comentar, é porque são situações que eu oro a Deus para que o dia que for edificar a vida de alguém eu possa falar. Glória a Deus, né? Que bênção. Eu possa falar, né? Então, quem sabe hoje, então, né? Quem sabe? Tantas pessoas, né, vão poder Quem ouvir. Quem sabe, né? Hoje é que assim, uma vez eu fui me abrir com uma pessoa e eu perdi a amizade da pessoa, né? Porque nem todo mundo está preparado, porque todo mundo conhece o Dagô, um cara legal, que brinca, né? Que está sempre feliz, sempre falando assim de uma forma tranquila de Jesus, mas eu passei por uma situação muito difícil, né, a qual eu não era o culpado. Sim, sim. Né, eu enfrentei uma dificuldade muito grande e provar para os outros que você não era o culpado não foi fácil. Não é fácil, né? Não é fácil. É que é verdade assim, né? Para denegrir é uma coisa muito rápido, né? Muito. Fácil de acontecer, muito, né? muito. Agora, depois que você foi manchado, que as pessoas levantaram calunas, essas coisas, para você restabelecer, né, a confiança das pessoas que acreditaram, né, em alguma calúnia, alguma coisa assim, muito complicado. É né? muito complicado. Mas, pastor, a gente vai entrar em vários aspectos aqui. Fique à vontade, eu sou um livro aberto. Não posso só fazer um comentário? Fala aí. Eu não sei se você vai se lembrar, mas na primeira célula você falou assim para mim, pastor, ora aí. Eu falei, não vou orar não, que eu não estou bem. Né? Aí a Fabiana falou assim, mas como o pastor não ora? Eu falei, mas gente, eu não estava bem, né? Então, eu, infelizmente, eu sou muito
transparente, né? Mas estou à vontade, pastor, o que o senhor falar, eu vou abrir meu coração. Não, mas eu lembro disso daí. E foi na célula que a gente se Foi na conheceu, célula né? que a gente se conheceu. Primeiro veio a pastora Fabiana ou vocês vieram Isso. juntos? Não. Uma célula foi a pastora Fabiana, eu fui na segunda. Foi na segunda, Foi né? na E segunda. aí começou, né, Começou a amizade. essa aproximação, relacionamento, né? E hoje estamos juntos, né, na mesma igreja. Na né? mesma igreja. Junto com o Por causa de apóstolo Joel. vocês, com o apóstolo Joel. Eita, glória. Eu falo que ele não existe. É verdade, é uma bênção, né? Uma bênção, né? Deus coloca pessoas assim tão especiais no nosso caminho, né? Mas, pastorzão, me diz uma coisa. Você é da onde? Você nasceu aonde? Eu nasci em São Paulo, capital. Ah, em São Paulo, capital? Que São lugar Paulo, de São capital. Paulo ali? Eu nasci na Brigadeiro Luiz Antônio, no hospital, agora eu não vou me lembrar, mas era um hospital público que meu pai trabalhava na prefeitura e nós morávamos na Vila Nova Conceição. Certo. Né? Meus avós tinham uma propriedade grande lá na Vila Nova Conceição e nessa propriedade moravam os 9 filhos com as 9 famílias. Né? Era uma confusão gigante. Na Nova Conceição. Vila Nova Conceição. ali. Certo, pastor. E a sua infância foi como assim? Foi vamos dizer assim, muita luta? As coisas foram mais fáceis? Seu pai, como que era? Não, assim, meu pai era motorista de praça. Tinha dias que meu pai passava o dia todo, a noite toda e não conseguia dinheiro, né, para a gente comer. Fui muitas vezes no mercado, minha mãe ia comigo, que eu sou o filho mais velho, pedi comida ali no caixa, porque a gente não tinha o que comer. Né? Então, assim, eu tive uma infância bem difícil mesmo. Meu pai me colocou para trabalhar aos 10 anos de idade. Sim. Né? Meu pai me colocou para trabalhar. Dos irmãos, você é o mais velho? Sou mais velho. É o mais velho? Mais velho. Você foi o primeirão mesmo ali que teve que encarar já. E assim, meu pai não tinha muito tato, muito carinho, né? E minha mãe, então como meu pai assim ficava na praça e era muito difícil o dinheiro e minha mãe ela vivia comprando as coisas, né? Sabe não é camelô, mascate. Mascate, eu não lembro se... Mascate era aqueles caras que ia batendo na porta, vendia pano de prato, vendia cesto de lixo, ali fazia uma caderneta. E minha mãe vira e mexe comprava. E muitas vezes meu pai chegava em casa e falava assim para ela, o que você comprou hoje? Né? E meu pai nunca bateu na minha mãe, nunca encostou nela, mas o que acontecia? Eles começavam a discutir, aí meu pai vinha para mim. E eu falava, a mãe não comprou nada. E como eu era o filho, né, então eu tomava uns petelecos. Sim. Aí eu falava que ela tinha comprado. Aí ele saía para a rua para trabalhar. Nós nunca tivemos problema com bebida, com droga, meu pai, minha mãe, nenhum dos irmãos. Graças a Deus. E aí eu apanhava da minha mãe. Porque você entregava. Porque eu tinha falado. Sim. Né? Então, assim, muito tempo isso aconteceu. Eles chegaram a se separar. Minha mãe foi para casa, pegou eu e minha irmã, foi para a casa do meu avô, em Santo André. Aí meu avô pegou e falou assim, filha minha não vai voltar para cá não com o filho. Né? Uau. Levou minha mãe de volta para a casa do meu pai e chegou lá, esperou meu pai chegar e falou, ó, é assim que um casamento tem que funcionar. Né? Porque minha mãe tentou me abortar, porque minha mãe engravidou do meu pai. Na realidade, meu pai engravidou 2 mulheres, né? Sim. Né? Então, desde a minha gestação, né, minha mãe tentou me abortar várias vezes. Não foi uma vez, não, foi várias vezes. E aí, quando eles decidiram tirar mesmo, eles procuraram um médico, e o médico deu uns remédios e falou, ó, pode ficar tranquilo que esses remédios aqui, ele vai sair, né? Saiu mesmo. Tá? Saiu mesmo. Tá depois de muitos anos, eu conheci esse médico e ele deu vários remédios para minha mãe para me proteger. Tipo vitamina, remédio para tirar tudo, qualquer tipo de coisa que ela tinha feito, que minha mãe tomou de tudo, né? Você nasceu de quantos meses? Eu nasci de 7 meses. De 7 meses? Por causa de tudo isso, eu nasci de 7 meses. E você ficou sabendo disso quando? Quem? E ela tentou fazer isso? Ela mesma falou.
A minha mãe mesmo falou, eu devia ter uns 10 anos, 11 anos, ela mesma falou. E como foi isso aí para você, assim, ouvir isso? Na realidade, eu fiquei uma época muito revoltado, assim, me sentia um filho rejeitado, né? Porque uma mãe falar assim para você, não, eu tentei te abortar, tudo, é difícil, né? Então eu me sentia assim, muito rejeitado, né? Então eu sempre tentava fazer algo para chamar atenção, para suprir, Sim. né, essa carência, tudo. E eu tinha 2 avós por parte de pai, meu avô Miguel, minha avó Nazaré, e meu avô Gentil por parte da minha mãe, que assim supriam muito a minha carência, né? Que eu ficava muito com eles, né? Ficava tipo assim final de semana com meu avô Miguel, que era o padrasto da minha mãe, e ficava durante a semana por causa da escola com os avós do parte do pai. E quando sua mãe falou isso para você, assim, ela falou simplesmente para te informar ou para também falar assim, eu tô arrependida, aquela coisa toda, Não, sabe? não, não. Ela falou porque foi assim. A minha mãe é loira de olhos azuis, né? E a mãe da minha mãe teve um relacionamento com um médico, foi mãe solteira, e minha mãe comeu comida da rua, minha mãe morou, né, assim, em lugares bem perigosos, minha mãe fez coisas que ela não deveria ter feito como mulher para poder comer, né? Então, assim, ela teve uma vida, assim, bem tribulada. E então, assim, quando aos 19 anos, não, aos 12 anos, a mãe dela morreu, o meu avô Gentil já tinha 2 filhos com a mãe dela, né, negros. Uhum. Eu amo meus tios, né, minha tia, inclusive, estava aqui sábado, minha tia Sueli, um amor de pessoa. E ela sempre me defendeu muito. Então minha mãe, como ela era loira de olhos azuis e a família do meu avô Gentil era sergipano, bem escuro. Ele casou com uma mulher. Então minha mãe apanhava demais porque ela era branca. Então quando chegavam as visitas, minha mãe tinha que ficar escondida no quarto, porque ninguém podia saber que tinha. Uhum. Meu avô Gentil tinha uma filha, porque veja bem, nós estamos falando disso, minha mãe está com 82 anos, estamos falando assim numa Sim, época sim, sim. que tinha essa questão, né, de cor. E aí depois, aos 16 anos, minha mãe foi morar com uma amiga da mãe dela, né? Depois, aos 19 anos, ela conheceu meu pai, e aí ela engravidou de mim. Sim. Aí meu pai levou as 2 moças para conhecer a família dele, uma em cada final de semana, e a minha avó falou assim para o meu pai, a loira quando gosta, gosta, a morena não gosta, né? Não sei porque minha avó falou isso, minha avó era portuguesa, e a gente inclusive foi na cidade que ela nasceu e viveu esse ano. E meu pai acabou casando com a minha mãe, né? Mas tentaram nesse período até falar, porque meu pai foi conversar com meu avô deu um murro na mesa. Minha filha não está grávida. Meu pai falou, não. Aí quando eu nasci, meu avô falava assim, não entendo como que um neto nasce de 3 meses. Porque Você quando minha mãe... escondia, né? Tava escondendo. escondia. Minha mãe casou, estava com 4 meses Sim, de sim. gravidez. Uau. Logo em seguida eu já, né, nasci. E foi assim, foi bem difícil, porque eu acho que, eu não vou falar assim que ela falou para me magoar, mas de uma forma, do jeito que ela pensa, ainda ela pensa até hoje, né? Que se você falar com ela, ela vai falar, eu nunca fiz isso, eu nunca bati nele, não lembra, né? Sim, sim. A memória já está ficando fraca, mas eu acho que ela fez tipo assim para me proteger. Sim, Entendeu? sim. Tipo assim, ó, o mundo é cruel, aconteceu, porque ela me contou tudo o que aconteceu com ela para depois ela falar, né? Sim, sim. O que ela queria dizer. E com relação ao meu pai também, eu sempre fui o mais menosprezado, né? Uhum. Por parte do meu pai. E
ainda ontem, foi um dia que eu senti muita falta dele. Porque essa casa que a gente está aqui, eu construí sem meu pai saber. Eu ia comprando as coisas sem meu pai saber, né? Deus foi me abençoando e eu não falava para ele, porque tudo que eu ia falar era: você come mortadela e quer arrotar peito de peru. Você é filho de pobre, assim, né? Sempre assim. E eu só fui descobrir que meu pai tinha orgulho de mim depois que ele morreu. Tudo bem que eu fiz meu pai passar uma vergonha grande, né? Quando eu já tinha 30 e poucos anos. E ele me apoiou, ele ficou o tempo todo do meu lado, tudo. Fiquei 2 anos sem falar com meu pai, isso é uma coisa que eu pedi perdão para ele, já pedi perdão para Deus. Mas hoje eu sei que ele faz falta. E eu só descobri porque eu fui num cliente, num fornecedor na realidade, né? E o fornecedor falou assim: pô, e teu pai tal, não tá vindo, né? Tal, não sei o que lá. Você que é o Dagoberto? Eu falei: pô, cara, toda vez que ele vem aqui, ele fala de você, fala do que você conquistou, fala do que você faz. Legal. Né? Que você se converteu, que você é pastor, que você ajuda a clínica de recuperação, ajuda a lar de idosos, né? Então, assim, eu falei: pô, por que não falou? Então, hoje, como que eu faço com os meus filhos? Eu sou o cara que mais apoia. O que eles quiserem fazer, eu estou na luta. Entendeu? Estou junto, né? Estou sempre ali, ó, eu te amo, cuidado, sou chato, briguento, bravo. Isso aí eles podem falar que é verdade. Mas eu sou um pai que tento estar presente em todas as atitudes. Amém. Todos os passos que eles dão, eu quero estar perto. Né? Porque o dia que Deus resolver, como eu falo para todo mundo, né, desligar o meu interruptor. Sim. O nosso, né? Que eu brinco às vezes na igreja, eu falo assim: ó, imagina o céu todo cheio de interruptor, e Deus vai andando e vai só apagando assim, e vem para casa, né? E vai levando a gente. Eu quero que os meus filhos saibam que eles tiveram um pai e uma mãe que os amou e que os incentivou em tudo, né? Amém, amém. Realmente, as perdas não são fáceis, né? Eu me lembro quando eu perdi meu pai, né? Meu pai foi assassinado, né? E eu me lembro, então, que foi um tempo de muito luto. Isso eu tinha 18 anos na época, né? Tava no exército ainda, né? Até que chegar um tempo mesmo onde o Espírito Santo, né, traz um bálsamo, assim, no nosso coração e logicamente, sente falta, né? Na verdade, sente falta, mas chega um tempo, assim, também que a gente sente muito, né? Vendo que foi um processo, foi parte de Deus em tudo mesmo ali, né? E Deus está cuidando, né? Faz parte, né? Faz parte. Eu posso falar assim para você, eu tenho orgulho de ter tido o pai que eu tive. Porque ele, do jeito dele, ele me preparou para o mundo. Sim. Do jeito dele, ele me incentivou a crescer, né? Sim, sim. Eu fui na Igreja Batista até os 9 anos de idade com ele. É uma coisa que eu tenho viva na minha memória, era chegar domingo na igreja, a gente ia para a escola dominical, e ele, naquele sufoco, ele comprava almoço para mim, para minha mãe, para os meus 3 irmãos, para a gente almoçar na igreja. Ter aquela comunhão, né? E aí depois ele resolveu sair da igreja por alguns problemas e saiu. Na realidade, meu pai saiu da igreja porque o pastor era americano e o pastor minha prima acabou tendo engravidou e o pastor levou para a assembleia, e aí meu pai foi falar com o pastor e o pastor falou assim para ele: olha a roupa que você vem para a casa de Deus, porque nós éramos muito humildes, né? Sim, sim. Aí meu pai pegou e saiu da igreja. Aí chegou a hora, então, que o seu avô, né, bateu na mesa. Bateu na mesa. Para poder, então, eu falei: opa, peraí, como que ela vai para lá na minha casa, né? É isso, né? Foi isso, né? Não, meu avô bateu na minha mesa quando meu pai foi pedir minha mãe em casamento.
Não, porque ela teve que ir embora. Lembra que você falou sim. que ela teve que ir embora, Ah, não, aí tudo? ela saiu de dentro da casa do meu pai, foi para casa do meu avô. Aí meu avô levou ela, Isso, é isso deu aí. almoço, levou ela, né, para casa e ficou esperando meu pai. Aí meu avô deu Isso. outro tapão na mesa. Sergipanão, o bicho era uma tora, meu avô gentil. E ele pegou e falou assim, que ia ensinar meu pai como que era ter uma mulher e filhos. Nossa, que interessante, que Né? E aí legal. eles conversaram, meu avô ajudou um tempo. E aí eu acho engraçado isso, que depois que meu pai teve essa conversa com meu avô, eu e meus irmãos nunca mais vimos o meu pai brigar com a minha mãe. Nunca mais vimos uma discussão. Olha só. Nunca mais. Eles falavam assim, vocês 4 ficam aqui, que eu e sua mãe vamos dar a volta no quarteirão para colocar os pingos nos i. Aí eles andavam pela rua de braço dado, uma volta, o quarteirão todo, 1 quarteirão, 2 quarteirão, 3 quarteirões, até colocar os pingos nos i e voltava para casa tudo em paz. Olha só. Nunca mais vimos Amadureceu nesse sentido, né? nunca mais vimos uma briga. Sim, sim. Nossa, que Nunca bacana. mais. E pastor, você citou um pouquinho aqui, mas eu quero saber um pouquinho antes, né? Porque você falou da igreja, né, de algo que aconteceu. O envolvimento com Deus, palavra de Deus, existia já na família? Foi assim, meu avô, Miguel, ele era alcoólatra. Hum, Ele veio de Portugal, meu avô foi deserdado pela família e ele veio para o Brasil. Né? Eu tenho até um relógio Cuco que a mãe dele deu para ele com dinheiro para ele chegar aqui e se estabilizar. E aí ele veio para o Brasil e ele se tornou um alcoólatra. Ele foi pracinha, né? Lutou na guerra de 32, tudo tal. E um dia, na Vila Nova Conceição, na frente, como meu avô trabalhava na prefeitura de São Paulo, na frente da casa dele, porque a Vila Nova Conceição ela tem o centro, que é a praça principal, e meu avô morava na rua de baixo. Então, na frente da casa dele tinha uma luz de rua. Era a única luz na rua, na extensão toda. Eu não vou me lembrar daqui a pouco do nome da rua. E tinha uma igreja chamada Casa de Oração, né? E essa igreja, o pastor ele ia pela rua com o grupo de louvor, louvando, legal. e ele parava na frente da casa do meu avô. Essa história é muito engraçada. Ele parava na frente da casa do meu avô e lia a Bíblia e fazia o culto por causa da luz. Ah, era por causa da luz da Por casa causa da da avó. luz da casa do meu avô. Ah, Né? E um dia, essa história é muito engraçada, apesar que só tem o meu tio, não tenho mais, só tem minha tia Maria. De todos já até morreram, meu tio Alberto morreu esse ano com 93 anos, servindo ao Senhor, sim. né, na casa de oração. Ó. E meu avô, ele catou o machado e falou assim, hoje para com esse negócio, nunca mais vai ter essa bagunça na minha casa. Olha só. E ele saiu, abriu o portão com o machado na mão e o pastor falou assim, o senhor sabia que Jesus lhe ama? Uau. E aí ele abaixou o machado. Meu pai conta essa história, né? Meu pai entrou na frente, não, pai, pelo amor de Deus, tal. Meu tio Mané, que era um tiozão, entrou na frente, tal, não sei o que lá, e o cara começou a falar de Jesus pro meu avô e fez o convite, isso era um sábado, pro meu avô ir na igreja no domingo, porque a igreja era na garagem do pastor. Era Sim. na garagem. E meu avô foi. E meu avô nunca mais bebeu. Olha só. Entregou a vida para Jesus. E se converteu, minha avó se converteu, os filhos se converteram. Meu pai aceitou a Jesus no Pacaembu, se não me engano, com o Billy Graham. É Billy Graham que morreu muitos anos? Não. O Brigão morreu faz o que? Acho que talvez uns O que 6 anos, 7 anos? que orou para os presidentes da Casa Branca. É o Billy Graham mesmo. Billy Graham. Ele veio numa cruzada no Pacaembu e meu pai aceitou Jesus ali com 9 anos de idade. Uau. Né? E aí meu pai cresceu na igreja, tudo. Alguns dos meus tios não ficaram na igreja, mas a grande maioria ficou.
Minha tia Maria está com 96 ou 97. Ela é da Igreja Batista da Liberdade há 68 anos. Olha. Né? Uau, ela começou na casa de oração e depois... Tá lá até hoje. Tá lá até hoje. Olha só. Tá lá até hoje. Você pode dizer que você cresceu com os ensinamentos da palavra ou não? Assim, eu lembro até os 9 anos das escolas bíblicas e depois, porque a gente passava o dia na igreja. Isso eu acho uma coisa que falta na igreja hoje, né? Tinha a escola bíblica, nós chegávamos às 9 horas da manhã até 11h30 a escola bíblica, depois tinha até 2 horas da tarde almoço para todos os membros. A igreja era gigantesca. O meu sonho é ter uma igreja como eu tinha naquela época. O púlpito era de madeira, mas ele abria a frente assim, e abria em cima e ficava uma piscina de vidro. Então, era casa de oração, não? Não, era a Igreja Batista. Meu pai não ficou na casa de oração, meu pai foi para a Igreja Batista com a minha tia, minha prima. Então abria assim, era uma piscina de vidro. Pô, você ficava olhando assim, eu falava, um dia eu vou entrar. Um dia eu vou nadar naquela piscina. Porque para mim não entendia, né? Para mim era uma piscina ali, né? Era uma piscina. Então eu falava, um dia eu vou entrar naquela piscina. E aí depois a gente acabou saindo, e aí minha vida foi meio difícil, meio perdido. Isso você está falando com quantos anos? Eu estava com 9 para 10 quando meu pai saiu. Certo. E aí sua vida ficou difícil. Assim, a vida num contexto familiar ficou muito difícil. Certo. Foi que aí que a gente começou a passar muita dificuldade. O irmão mais velho do meu pai era meu padrinho, com a esposa dele era minha madrinha. Então, assim, tipo, eles me vestiam. Então eu tinha roupa assim, porque como eu ficava mais na Vila Nova Conceição, né? E minha mãe tinha trabalhado na Record, então eu estava sempre na escola com os filhos do pessoal assim mais bem de vida, dos artistas, tal. Então eu fui meio que crescido. Então essa minha madrinha e meu padrinho, eles me bancavam assim de roupa, tal, né? Para mim acompanhar o nível, não ficar aquela coisa muito assim, né? Mas quando nós saímos da igreja, meu pai recebeu um dinheiro do meu avô deu um dinheiro para cada filho, meu pai comprou uma casa em Piraporinha, Diadema, mas para quem não sabe, Piraporinha é São Bernardo do Campo. Que eu falava para todo mundo, né? Porque você falava assim, onde você mora? Diadema, você não fazia amigo. Onde você mora? Em São Bernardo. Tipo, lotava de amigo. Porque Diadema era muito violenta, né? Tô com 60, vou fazer 61, então estou falando de 50 e poucos anos atrás, Diadema era muito violenta. E foi difícil a parte de adolescência sua? Foi difícil porque assim, pastorzão, ó, a gente ia pegar comida, minha mãe passava roupa para as vizinhas para trazer arroz e tal, né? Comida mesmo para casa. Meu pai naquela batalha, meu pai foi trabalhar de motorista na prefeitura e uma dificuldade sempre muito grande. Eu lembro de um Natal que meu pai ele não tinha dinheiro para comprar nada para a gente. E aí a gente foi para casa dos meus tios por parte de mãe. E aí todos os meus tios cheios de presente para todo mundo, tal, não sei o quê. E foi a primeira vez que eu vi meu pai beber. Meu pai nunca tinha bebido. Bebeu, passou mal, muito mal. Aí os meus tios fizeram uma vaquinha e conseguiram comprar um carro de bombeiro. Ou seja, seu pai se afastou também da igreja. Sim, se afastou tudo, né? da igreja, se afastou. Mas meu pai se afastou, mas meu pai sempre foi um homem de muita fé. Meu pai orava, tudo, mas meu pai se afastou da igreja. Não de Jesus, eu falo assim, não de Jesus Cristo. Sim. Né? Mas meu pai, tipo assim, não orava com alimento. Então essa base, assim, que nem muita gente fala assim, porque eu vivi a vida toda na igreja, né? Então assim, eu vejo que eles tiveram uma vida diferente, né? Eu aprontei demais, nossa. Assim, quando eu falo aprontar, tipo assim, a gente era moleque, a gente cavava buraco, comprava plástico preto para tentar fazer uma piscina, entendeu? A rua era abastecida por uma cisterna gigante, a gente tirava a tampa da cisterna e ia lá tomar banho como se fosse piscina. Assim, aprontar, jogava bolinha de gude, baloeiro, né? Aprontava nesse sentido, não de roubar, prejudicar alguém, não. Mas eu sempre tive um vazio muito grande. Muito grande mesmo. E aí,
Quando eu cheguei aos 14 anos, eu comecei a namorar uma moça e a mãe dela era cambona. Cambona, o que seria isso? Cambona é aquela pessoa que cuida do santo, prepara comida, prepara roupa, né? Isso já no candomblé? Não, Ou isso na é católica? Não, na católica eu ainda fiz a crisma. Antes de eu ir para Umbanda, eu fiz primeira comunhão e crisma. Tá, porque cambona é a primeira vez que eu tô ouvindo essa... Cambona que era uma coisa que era usada muito antigamente. Nem sei se hoje no centro espírita usa isso. Ah, tá. Né? Mas era aquela pessoa que ficava do lado da pessoa que tinha incorporado o santo. Ah, tá. Então já era na parte do candomblé mesmo. Ali, Na realidade, quimbanda, né? na Umbanda, né? Que eu comecei a namorar ela e a mãe dela era da mãe de santo, aí eu comecei a ir e tal, não sei o quê, porque eu tinha uma coisa assim que eu tinha muito medo, que eu sempre vi uma criança queimada. Então eu estava jantando aqui à noite, eu olhava para a janela, eu vi uma criança queimada. Eu comentava com os meus pais, eles olhavam, mas ninguém nunca via nada. E aí, quando eu comecei a namorar ela, eu vi um cara, ela morava num sobrado, eu vi um cara de preto descendo as escadas. Isso é verdade, pastor. Sim. Descendo as escadas, mas eu não vi o rosto dele, eu só vi os olhos dele, né? Assim, e os olhos bem preto. E aí, quando ele fez a curva na escada, eu abri a porta. Na hora que eu abri a porta para fugir, ele me catou. Aí nós ficamos... Isso na casa da namorada. Na casa da namorada. E eles vendo você... Tudo isso aí, você reagindo dessa forma. Reagindo. E ela ali. A gente tava fazendo coisa errada, né? Uhum. Não assim, nada sexual, mas a gente tava beijando, tava, né, assim, sem camisa e tal, né? E aí chamaram os vizinhos, chamaram meu pai, uns 16 homens não me seguravam, né? Aí veio essa mãe de santo, que era a dona do terreiro, né? E veio até mim, tal, não sei o que, orou, tal, não sei o que, e meu pai me segurando com uma força tal, tremenda. Ela falou assim, ele quer matar o teu filho. Esse espírito quer matar o teu filho. Aí meu pai, não, eu já tinha 14 anos, quase 15, não, porque eu creio em Jesus, e meu pai começou a orar, tal, não sei o que, tal, eu fui voltando assim, fui para casa. Meu pai ficou a noite inteira, tá vendo? É isso que eu falo. Nós ficamos a noite inteira acordado, meu pai sentado na cama e meu pai, como que você tá? Tô bem, pai. O que você tá vendo? Eu tô vendo ele no canto. E meu pai orava, repreendia, tudo. Aí amanheceu o dia, aquela coisa sumiu, né? Por isso que eu te falo que de um jeito ou de outro, meu pai estava ali, entendeu? É que eu também não tinha entendimento, porque eu fui um filho rebelde. Certo. Né? Eu também não tinha alguns entendimentos. E aí eu fui lá na Mãe de Santo, no outro dia de dia, ela pegou e falou assim, olha, você tem o dom de receber os espíritos, tudo, né? Exu, Pombagira, Caboclo, Preto Velho, Herê, que são as criancinhas e tal. Então, para isso não te pegar, você tem que ficar aqui. Eu fiquei. Recebi entidades, né? Mas existe o consciente e o inconsciente. No Espiritismo existe o consciente e o inconsciente. Eu não tinha domínio próprio das minhas atitudes, mas eu era consciente, né? Então, por exemplo, uma vez o cara foi lá para separar a mulher do marido. Certo. E foi falar comigo e eu estava com o caboclo. E eu lutei, assim, no meu consciente eu estava lutando, porque não vou fazer mal para a pessoa, entendeu? E aí, depois de quase 4 anos, eu já tinha um altar na minha casa, em Diadema, eu já tinha um altar com todas as imagens, tudo, e eu peguei e falei, vou parar com isso. Aí eu realmente saí de lá, fiquei com o altar montado em casa, aí fui para a mesa branca, energizar, tomar paz de luz. Quando você fala parar com isso, é parar de fazer esses trabalhos. Parar de receber santo, tudo. Certo. Né? Tá. Mas manteve o altar lá. Manteve o altar. Tá. Mas eu falei, não, aqui não coisa nada, não vou receber mais nada. Aí eu fui para a mesa branca,
que a gente chama de energizar, né? Nem sei se hoje eles usam esse termo, mas naquela época era. Você ficava encostado e a pessoa ia dando passe de energia positiva. Certo. Né? Aí depois eu estava passando uma dificuldade financeira, aí uma amiga minha falou assim, vamos lá no candomblé e tal, não sei o quê. Você vai, né? Você sente um vazio, eu já morava sozinho, aí eu fui. Aí fiquei lá uns 8 meses. Isso aí já estava com quantos anos? Você lembra, mais ou menos? Pastor, eu já pulei algumas etapas da minha vida que depois, se o senhor deixar, eu volto. Sim, tranquilo. Mas eu devia estar com uns 26. Já devia estar com uns 26. Uns 26, Tá. 27. Aí você foi para esse aí, então. Aí eu fui para o candomblé, né? Aí eu tinha que fazer o santo, que é cortar, coloca a comida do santo, costura, rapa a cabeça, dorme 7 dias na pipoca, um monte de coisa. Aí eu falei, não vou fazer isso não. Sabe, alguma coisa já, né? Não vou, não sei. Aí eu comecei a diminuir, aí eu não lembro o nome dela agora, mas ela era um amor de pessoa, assim, uma pessoa assim muito assim querida, assim, né? Muito, as pessoas gostavam muito dela porque ela era muito assim envolvente. Ela pegou e falou assim, sabe por que a sua rebeldia? Eu falei, não. Ela falou assim, porque a pombagira quer vir para frente e colocar o Exu para trás, a gente precisa fazer um trabalho disso, tal, não sei o que, não sei o que lá. Que pombagira é meio que uma prostituta do inferno, né? E sensualidade, essas coisas todas. Homossexualidade, né? Então eu posso falar porque eu tenho conhecimento, entendeu? E se um dia alguém se debater, eu vou me debater porque eu tenho conhecimento, eu vivi. E aí eu peguei, ela falou assim, não, porque aí você vai, você com a pombagira na frente, você vai ter relacionamentos com homens do mesmo sexo, vai ser melhor para você, tal. Eu falei, tá louca? Assim mesmo, tá louca? Eu gosto de mulher. Para não falar o que eu disse, que era do mundo, né? Eu gosto de mulher, não, que eu não fui mais. E o altar em casa. E aí eu tinha um amigo, Nilcinho, homossexual. Aí de sábado eu levava 2 engradadão de cerveja. Eu era o massagista das clientes dele. Cometi muito pecado. Né? Muito pecado mesmo. Já pedi muito perdão a Deus. Eu saí de casa aos 18 anos numa discussão que eu tive com meu pai, por isso que eu fiquei 2 anos sem falar com ele, porque eu estava tendo um relacionamento com uma mulher casada. Né? Essa mulher acabou se separando do marido. Eu já estava com 21 anos quando ela se separou do marido. Eu tive um relacionamento com ela de uns 6 anos. Ela tinha 3 filhos. Eu fui responsável, né, assim, pela destruição do casamento. Ela falava que não, né, porque eles já não tinham mais uma relação, ele tinha amante e tal, mas eu me senti muito tempo culpado, né, por isso que eu depois pedi perdão para ele. Foi difícil chegar nele. Falar, olha, eu tive um relacionamento com a sua mulher. Queria te pedir perdão. Então você está vendo que a minha vida ela foi muito podre, por um lado, né? Apesar de ser... É que você está compactando algumas coisas, né? Na verdade, né? Sim. Não é? Foi muito, assim, eu fiz muita coisa, assim, olha, eu me envolvi uma vez com... Mas é interessante, pastor, falar assim, né? Porque assim, né? Você tem a liberdade aqui no podcast, o podcast é seu. Mas a verdade é que, às vezes, pessoas que estão vivendo a mesma situação vão ouvir você falando, né, a sua realidade, e isso vai ministrar no coração deles ali. Né? Então, esse é o nosso intuito aqui. Né? Eu me relacionei com uma mulher que ela ficou louca depois. Essa mulher que eu namorei 7 anos, que era casada, e depois ela se separou, ela tentou me matar. Eu tenho até a cicatriz na mão da facada que ela me deu. Né? E quando a gente terminou o relacionamento, tudo. Mas eu namorei uma mulher também, casada, que se separou. E eu estava dormindo na casa dela. Quando eu acordei, o quarto estava cheio de fita preta, vermelha, vela preta, vermelha acesa, né? E ela estava fazendo um trabalho para me prender. Certo. Né? Eu olhei assim de lado, falei, minha filha, isso aí não vai pegar em mim, não. Eu conheço tudo isso. E de lá, deitei e dormi.
deitei e dormi. E não pegou mesmo, porque eu fui embora e ela acabou ficando louca. Ela ficou louca, literalmente. Eu fui visitar ela no hospício. Uau. Né? Porque ela se envolveu muito nisso. Sim, sim. Porque chegou um determinado momento que eu li a carta, tá? Eu li a sua vida nas cartas. Porque conforme você vai se envolvendo nisso, parece que o... Pode falar? Porque eu não tenho medo dele? Pode falar, tranquilo. Tranquilo? Parece que o diabo ele vai te dando poder. Ele vai te dando autoridade. Sim, entendeu? Então, eu olhava para as pessoas, eu falava. Ó, isso. Né? Essa moça mesmo... E batia? Sempre. Nunca errei. Sim. Nunca errei. Estou falando para o senhor. Tem coisa que eu estou falando aqui que nem a Fabiana que está aqui ouvindo sabe. Sim, sim. Né? E é que Deus está falando para mim falar, então eu vou falar. Mas eu estou pensando se eu devo falar aquele outro negócio. Sim, sim. Porque eu não quero chocar ninguém. Uhum. Aí... Mas não foi droga, morte, estupro, não foi nada disso não, viu, galera? E aí... Tinha época, sábado, assim, eu ia para o salão do Nilcinho, tinha 50, 60 pessoas para mim ler carta. Rapaz, isso era bem procurado, então. Hein? Mas não ganhei dinheiro nenhum, não. Mais ou menos meio que famosinho, assim. No grupinho, assim. Grupo ali, mas não... Como que eu posso falar? Nunca pedi dinheiro, nunca nada. Eu era muito famoso no ABC. Uhum. Porque eu joguei na seleção brasileira de handebol, joguei na seleção paulista de handebol. Isso então, com quantos anos? Dos 14 aos 21. Ah, é? Então eu era bem conhecido porque eu era um atleta, assim, renomado, tudo. Né? Tenho muitos amigos até hoje por causa do esporte. Né? E tanto que esses dias eu estava no Sírio, libanês, e o presidente do Sírio veio, eu estava conversando com o pessoal de vendas, tal, que compra do esporte, aí o pessoal do Sírio veio, o presidente do Sírio, ele falou, eu te conheci lá na IRSA, na Feira Internacional de Fitness. Eu falei, tal. Ele falou, cara, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu falei, claro. Você é da época do Coelho, que jogava handebol, era o Bambam, que jogava handebol, tudo. Eu falei, sou, eu joguei no Pinheiro, joguei no Banespa. Cara, eu sabia que eu te conhecia de algum lugar. Ó, o cara tem a minha idade. Olha só. Hoje ele é presidente do Sírio. Olha só. Né? Então, assim, você vê que, né, o mundo é muito pequeno. Joguei no Sírio, tudo. Então o mundo é pequeno. Por isso que eu falo que a gente não pode fazer nada de errado, não. Porque tem alguém que está te vendo. Safe. Tem alguém que está te vendo. É isso aí. Né? Mas você tinha se afundado em tudo nessas coisas aí. Me afundado até fazer programa. Ficou louca lá. Até tudo, fiz né? programa. Né? Saía com mulher para ganhar as coisas. Sim. Né? Isso a Fabiana também não sabe. Ela vai saber no podcast. Vai pedir o divórcio. Rapaz, o nosso podcast acontece muita coisa assim, sabia? De coisa que o cara nunca falou pra ninguém, ele acaba falando assim, né? Mas porque sente também no espírito, sabe que vai também abençoar outras pessoas. Eu tô bem em paz, né? Eu tava nervoso antes de começar, depois eu falei, Senhor, é o Senhor quem vai guiar. Então, se é pra mim falar, eu falo pra todo mundo. A Fabiana fala assim, você fala demais. Não é que eu falo demais, é que eu sou um livro aberto. Amém. Né? Eu quero que todo mundo saiba aquilo que o meu irmão mais velho, Jesus Cristo fez. É isso aí, a gente vai chegar nesse ponto aí, porque então você teve todas essas experiências, tudo, né? E a pastora Fabiana chegou que horas para você na sua vida, assim? Ó, eu estava em São José do Rio Preto, eu trabalhava numa empresa, eu fui para Ourinhos, tive uma academia, assim, a vida foi bem assim, conturbada. Você já estava como empresário já nessa época também ou não? Com o meu chefe? Quando você conheceu a Fabiana? Tava com o meu chefe. Tava com o meu chefe. E ele ainda falou assim para mim, imagina, isso é muita areia pro teu caminhão. Falei, eu vou casar com ela. Né? Ela dá risada quando eu conto, as crianças ficam tudo, como que é, pai, como que é? Mas nesse período também você já estava se libertando dessas... Não, eu já não... Não, eu ainda tinha o altar em casa. Você ainda estava com o altar lá. Tava com o altar, acendia a velhinha. Isso aí eu não estava envolvido a fundo, mas eu ia lá, porque nós temos Oxalá, que é Jesus Cristo. No altar você começa Oxalá, né? São Jorge, depois vem Ogum, né? Que é Moisés com as tábuas, então é mais ou menos assim.
E eu tinha ganhado, foi assim. O Júlio pegou e falou assim para mim: Dago, vem para cá, tal, não sei o que, não sei o que lá. E eu era um cara muito atirado para mulherada. Certo. Então, numa mesa de 7, se tivesse uma mesa, isso aconteceu, uma mesa de 7 mulheres, eu saí 7 dias com as 7 mulheres, tudo amigas. Então eu tinha uma vida muito promíscua sexualmente. E aí ele falava assim: vem pra cá no final de semana, pô, porque, né, sempre, né, a gente fazia as bagunças nossas. E aí teve um sábado, um sábado, teve um campeonato de chopps no... Vou lembrar daqui a pouco qual é o nome da choperia. Na avenida principal, na Andaló, ali de Rio Preto. E eram 7 canecas de chopps, então ficava você de um lado da mesa e o outro cara do lado da mesa. E eu ganhei o campeonato. De chopp. Bebi que... Boca de litro. Né? Boca de litro. O famoso boca de litro. Né? Bebia muito cerveja. Eu nunca bebi nada destilado, assim, mas eu gostava de uma cerveja. Eu gostava, assim, de beber uma cerveja, não para me embriagar, mas... Sim. Mas naquele campeonato lá, lógico que você fica embriagado, você vai bebendo, né? E eu ganhei um barril de 50 litros de chopps da lanchonete. O campeão ganhava um barril de 50 litros de chopps. Aí eu morava no Rio, nessa época, na Lagoa, Rodrigo de Freitas. Já estava no Rio? Estava no Rio. Eu morava no apartamento da mãe da Lucinha Lins, né, que era casado com o Ivan Lins. O Marcos, que fez o primeiro No Limite, era vendedor, então eu ficava no apartamento dele e tal. Depois eu fiquei muito tempo no apartamento, morei lá com ele uns 3 anos. Meio que da família, né? Vi muita coisa errada dos artistas. E aí o Júlio pegou e falou assim: o chopp chegou, vem pra cá. Aí eu fui, ele chegou e falou assim: aí, vamos tomar? Eu falei: não tô afim, não. Não quero. Aí eu falei: mas vamos no Babilônia. Era o nome do bar que a gente foi. Aí cheguei lá no bar, tô assim com ele e tal, não tinha nem lugar para sentar. E eu vi uma moça com um vestido vermelho e mais 2 moças. Aí eu falei: Júlio, eu vou sair com aquela mulher lá. Eu era assim, eu apontava e vou sair com aquela mulher lá. Aí, quando o Júlio falou: imagina, é muita areia pro seu caminhão, tal, porque eu ficava observando, né, pegando preparando o bote, né? Quem é do mundo sabe o que eu tô falando. Aí eu peguei, aí ela levantou, eu falei: Júlio, ele falou: o que foi? Eu vou casar com aquela mulher. Ele falou: você tá louco? É muita areia pro teu caminhão. Eu falei: eu vou casar com aquela mulher. Ela passou por mim para ir embora, eu sussurrei no ouvido dela. Aí o Júlio falou: a mulher nem te deu bola. Eu falei: relaxa, vou casar com ela. Aí fui na mesa das 2 amigas. Aí nós demos uma carona para essas 2 amigas, mas aí meu interesse já era a Fabiana. Sim. Né? E já não provoquei nada. E aí eu morando no Rio, fiquei um mês e pouco falando com uma das amigas da Fabiana: pô, me dá o telefone dela. E aí ela não dava o telefone. Ela falou: eu vou fazer o seguinte, eu vou passar o seu telefone para ela. Aí a Fabiana, ela passou meu telefone, a Fabiana falou comigo, a gente conversou, aí eu saí do Rio, viajei 12 horas para ir para Rio Preto. Aí fez meus acertos com o Júlio e fui encontrar ela logo após o almoço, que ela ia no mercado com a mãe, com o padrasto dela, tudo. Aí quando ela veio, eu falei: o que você quer sair, dar uma volta? Era tipo 2, 3 horas da tarde, né? Aí ela pegou e falou assim: vamos no McDonald's. Eu falei: vamos no McDonald's. Eu sou fãzão, né? Aí fomos no McDonald's, eu falei: o que você quer? Ela falou: eu quero uma torta de maçã. Aí a gente conversou, tudo, tal, não sei o quê. E eu coloquei o dedo assim no nariz, assim, quando eu estava dirigindo, né, tal. Que ela falou assim: quando você colocou aquilo lá, eu achei alguma coisa estranha, né, tal. Aí ela voltou na casa dela, ela pegou e falou, ela falou assim: eu vou embora, tal, né. Eu falei assim: você não me dá um copo d'água, que eu vou embora para São Paulo, que eu moro no Rio, tudo, né.
Aí ela falou, quando eu voltar ele vai me beijar. E eu não beijei. Difícil. Uhum. Eu brinco com ela, fala difícil nada. Difícil foi eu. E a gente ficou conversando mais uns 2 meses. Aí ela veio para São Paulo. A gente começou a namorar no dia que ela chegou em São Paulo. Aí, vamos falar assim, 3 meses. 3 meses depois nós estávamos morando juntos. Mais uns 3 meses eu pedi ela em noivado. E logo em seguida a gente casou. Olha só. Né? Legal, Não deu né? um ano. É. Não deu um ano em tudo. Você contando a sua história um pouquinho aí, né? Que você foi, né? Esperou o momento certo. Eu entrevistei um pastor que ele falou que pegou 4 condições, né? Que ele queria encontrar a menina, né? Que seria... Ele queria para a vida dele, né? Aí pegou as 4 condições, entrou até cabrito no negócio, tudo tal. Aí a menina tava esperando ele no terminal, né? Aí quando ele desceu, falou assim, eu vim aqui, né? Ver com você e tal. Ela falou assim, então, você lembra do meu ex? Eu voltei pra ele. Foi de 4 condições, andando com o cabrito, teve que voltar no mesmo dia. Né? Mas graças a Deus deu certo com você aí, né? Não, foi assim, quando a Fabiana veio para São Paulo, no primeiro dia que eu peguei a Fabiana no ônibus, que ela veio para São Paulo, eu tinha um Apollo, nós íamos para a praia. Nós entramos na Ricardo Jafé, o Apollo apagou. Tava eu, ela e o Júlio. Ela ajudou a empurrar o carro, porque arreou a bateria do nada. Né? Ela ajudou a empurrar o carro. E aí a gente começou o relacionamento. Mas quando nós estávamos para noivar, para casar, eu falei assim, olha, eu sempre pedi uma mulher para ser minha cambona. Olha só, voltou de novo. Uhum. Para ser minha cambona, tudo, eu quero ter um centro espírita, tal. Ela falou, então não sou eu essa mulher. Aí eu não forcei, eu falei, pensei comigo, depois de casar, né? Uhum. Tá casado já. E depois que nós casamos, o altar continuou lá. Mas eu já não subia mais. Aí eu estava em Belo Horizonte fazendo uma feira fitness e o Alexandre Santos... Casado, você já tava com o altar ainda? Tava com o altar ainda. Tá. Tava com o altar ainda. Mas já não mexia nele uns 2, 3 anos assim. Uhum. Aí o Alexandre, ele esqueceu o envelope. O último dia de feira, ele foi embora, ele esqueceu o envelope, tinha R$500 mil na época dentro do envelope, entre cheque e dinheiro. E estava desmontando o stand e eu vi que o cara chegou perto do envelope, olhou e chamou um outro. Ele era meu concorrente, mas sabe quando dá aquele estalo? Aí eu fui lá e falei, esse envelope é meu, o que vocês estão mexendo aí? Catei o envelope, abri, fechei. Aí eu liguei para ele, né? Falei, ô meu concorrente, você precisa voltar aqui. Não, já estou chegando em São Paulo, que ele saiu mais cedo, né? Falei, cara, você deixou envelope com dinheiro, com cheque, com tudo aquilo. Ele falou, não acredito. Falei, eu achei. É domingo, eu vou para São Paulo, na segunda-feira eu te levo. Que a empresa era aqui na Raposo. Certo. E nós já tínhamos comprado o terreno aqui. Era só terreno. Era só o terreno. Aí eu fui lá na Raposo, entreguei para ele. Aí ele me agradeceu. Ele falou assim, olha, a única coisa que eu posso fazer é te pagar um jantar. Vamos sábado jantar? Era ele, a mulher dele, eu e a Fabiana. Vamos jantar. Fomos jantar em Santo André, tudo, que a família dele era de lá. A família da Anabela era da Vila Formosa. Eles moravam já aqui na Estrada do Pau Furado, no Transurb, que agora tem outro nome, o condomínio. E aí eu já sentei, falei um chopp. E a mulher dele começou a falar de Jesus com a Fabiana. Pô, tanto assunto para falar, né? Não, tô sendo sincero. Sim. Não é o meu pensamento. Tanto assunto época. para falar, né? Tô aqui pedi um chopp. Aí eu tomei o chopp, mas o chopp não desceu como deveria descer. Aí eu pedi outros chopps. E elas falando de Jesus. E eu já não estava mais na conversa. Era uma conversa de 3 e eu não estava na conversa. E o chopp não desceu. Aí, sei lá que hora que era, umas 10 horas da noite, falei pro garçom, traz mais uns chopps. E elas não paravam de falar de Jesus. Que a Fabiana também cresceu num lar cristão, mas também Deus aprontada dela.
Aí eu cheguei, o chopp chegou, eu olhei assim para a Anabela e falei assim, olha, posso te pedir um favor? Ah, claro. Ó, vou fazer um trato com você. Você não vai mais falar de Jesus e eu vou tomar meu chopp e amanhã eu vou na igreja. Tá bom? Tá bom. O chopp desceu uma maravilha. Fomos embora. No domingo fomos para a igreja. Nunca mais saí. Uau. Tipo assim, meu vô, eu lembro muito assim, meu vô, né, aconteceu comigo, né? Então nunca mais saí. Nunca mais saí. Mas o que aconteceu nesse dia do culto que te fez levar a tomar essa decisão? Não foi no culto, foi quando nós saímos do culto. Tá. Eu e a Fabiana, assim, a gente tinha algumas tretas, alguns atritos, e naquele dia a gente veio para casa com muita paz, sem discutir, sem nada. Aí 3 semanas depois, 4 semanas depois, mais ou menos, eu acho, ela se batizou. Nós tivemos uma briga feia. 3 semanas? 3 semanas, 3, 4 semanas depois, sei lá, um mês, um mais mês. ou menos. Nós tivemos uma briga feia no caminho e ela se batizou e eu me senti muito mal com a discussão que nós tivemos. E aí a gente voltou para casa, voltamos em paz e o pessoal, pô, você precisa se batizar, você precisa de batizar. E eu falava, ó, esses crentes, sabe? Eu estava bem em casa, mas os crentes ficavam, tem que se batizar, você tem que fazer igual a sua mulher e tal. Aí foi uma cantata de Natal, na igreja. Eu cheguei na igreja, estava a Anabela, a Micheline e o Evandro, que eram os pastores, e um cara xingando a igreja, brigando, né? E a Fabiana falou assim, ó, não briga. Eu vou entrar para orar, você não vai brigar. Eu falei, tá bom, não vou brigar, porque eu era briguento. Uhum. Aí o cara levantou a mão para dar um murro na Anabela, que elas viraram de costas. Saiu, o cara foi dar um murro nela e eu já não me contive. Sangue quente. Eu era sangue quente. Uhum. Aí deu uma briga, tudo, fui para a delegacia, virou um furdunço, né? Aí cheguei lá, tudo, né? As criancinhas tudo olhando, tudo vestidinha de Mamãe Noel, Papai Noel. Roupinha vermelha, né? Sim, que era sim. cantadinha, cantata. Aí eu pedi desculpa para todo mundo e a pastora falava assim, o irmão Pedro precisa ficar mais calmo. Eu falava para a Fabiana, a mulher não sabe nem meu nome. Eu nem sabia da história de Pedro que tinha cortado a orelha. Para ela nem coisa. Aí depois daquilo, com um mês, o Espírito Santo, eu falo que é o Espírito Santo falou assim, agora é momento de você se batizar. Eu cheguei lá e falei, eu vou me batizar hoje. Entrei, fiz o cursinho de 15 minutos, já desci nas águas. Nesse período, já tinha algum dos filhos? Já não? Tinha o Manu e o Gui. Manu e o Gui. O Gui, não. O Manu, ela estava grávida do Gui. A Fabiana estava grávida do Guilherme. Sim, sim. E a partir desse momento aí o altar. O altar, quando a gente começou a ir na igreja, né? E eu, meio assim com os crentes, eu falo, porque todo mundo faz assim. Quem é do mundão, né? Fala assim, esses crentes é muito chato. Aí ela estava orando para mim tirar aquelas coisas de lá. E eu tava indo para Ribeirão Preto, eu estava saindo de Diadema, indo para Ribeirão Preto, porque eu ia passar uma semana atendendo o cliente e tal, não sei o quê. Eu estava chegando em Ribeirão Preto, eu ouvi uma voz assim, volta. Eu voltei. Chegando em Ribeirão Preto? Chegando em Ribeirão Preto. Para voltar para onde? Para voltar para São Paulo. Volta. Aí eu voltei. 2h30, mais ou menos. Eu falei assim, aconteceu alguma coisa em casa, né? Na minha mente. Aí eu voltei. Quando eu estava chegando em casa, tinha uma caixa de papelão assim na calçada. É inacreditável. Mas tinha uma caixa de papelão. Eu olhei para aquela caixa e eu me vi colocando as imagens na caixa. Uau. Aí eu catei a caixa, cheguei em casa, não falei nada. Subi, desmontei o altar, coloquei tudo dentro da caixa, tudo arrumadinho, tudo em pezinho, não quebrei, não joguei nada. Fechei a caixa, passei uma fita, coloquei no carro, fui até o Riacho Grande, entrei no meio da mata, né? Coloquei lá no meio da mata a caixa,
virei e fui embora. Voltei para casa. Depois que ela falou, eu estava orando a Deus, tal, então você vê. Ela estava orando, eu estava chegando em Ribeirão Preto, cheguei lá, a voz falou, volta. Eu voltei, vi a caixa e joguei as coisas fora. Você só veio para fazer esse propósito aí. Só para fazer isso. Sim, sim, sim. E voltei para Ribeirão Preto para trabalhar. Como se nada tivesse acontecido. Uau! Legal, pastor. E o seu envolvimento com as coisas de Deus mesmo começou quando? Que você começou a perceber, olha, daqui a pouco você está, sei lá, ensinando. Então, foi assim, ó, nós estávamos na igreja e nós já éramos, como nós tínhamos uma condição financeira um pouco boa na época, o que acontecia? Todos os pastores que vinham de outros países, os pastores pediam para ficar em casa. Então a gente levava para almoçar. A Fabiana sempre gostou muito de receber as pessoas em casa, então nós fazíamos uma boa comida, né? Recebíamos muito bem e o pessoal sempre gostando muito do pessoal, assim, pô, eles são muito legal, tal. Aí a pastora e o pastor, eu estou falando pastor e pastor porque hoje eu entendo que quem é o cabeça da igreja é o pastor, Cristo e o pastor. Mas na nossa igreja era o contrário, a cabeça era a pastora, era Cristo e a pastora. E a gente estava bem financeiramente e eu estava dormindo e eu acordei com uma voz falando assim, se prepara. E eu ouvi essa voz 1 ano. Se prepara, se prepara. Eu preciso que você se prepare. Eu preciso que você se prepare. Eu falava para a Fabiana, vou me preparar no quê? Né? A gente está indo na igreja, nós já somos evangelistas, né? A gente dava cursinho para os casais, a gente ajudava nas escolas bíblicas. Aí eu fui numa padaria em Vargem Grande, eu entrei na padaria, eu nem sei porque eu fui na padaria. Em vez de eu vir para casa, eu fui para a padaria. Entrei na padaria, tinha um cartaz assim, Faculdade Teológica Sul-Brasileira. E tinha lá as matérias e tinha lá, teologia. Aí quando tinha a matéria teologia, eu falei, será que é isso que Deus está querendo? E embaixo da teologia estava assim, 1 semana de curso com o primeiro pastor da igreja, pastor, vou lembrar o nome dele. É o Hernani? Não, da primeira igreja batista de Marília. É pastor... É o Domingos, não. Domingos. O Domingos? Domingos. Tá. Acho que é ele que teve câncer. Não. Aí eu não lembro essa história. Mas é o primeiro pastor da primeira igreja batista. E ele veio e deu o testemunho dele que ele teve câncer, que não sei o quê. E aquilo me impactou. E eu fiz 1 semana de curso. Saí do curso, fui na porta do seminário e eu falei assim, como que eu faço para me matricular? E eu fiz 4 anos de teologia. Sim, isso eu lembro. 4 anos, você lembra? Você ia lá, você fez louvor lá, tudo, também, né? O pastor te ama. Por causa da Castelo Forte. É isso aí. Aí, mas antes disso, eu falei com os pastores. Eu falei, olha, Deus está falando para mim me preparar. Deus está me falando para mim me preparar. Porque eu já tinha tido 3 sonhos muito realistas com arrebatamento. Muito realistas mesmo. E no último sonho que eu tive, com um sonho muito louco assim, né? A gente foi para o céu, estava correndo eu e a Fabiana, as crianças, assim, nós estávamos correndo assim para uma luz e eu vi eles correndo e eu voltei, eu estava na terra. E estava uma guerra, fogo, sabe, uma destruição, e eu comecei a orar a Jesus, tudo, e Jesus começou assim, eu via que a luz estava do meu lado assim, e Jesus, eu orando assim, e aquela multidão vindo, e as pessoas aceitando Jesus, e incrível que as pessoas aceitavam Jesus e desaparecia. E eu continuava.
Desespero, né? Eu não vou embora desse inferno, desculpa a palavra assim, mas, pô, né? E eu, naquela coisa assim, acordei todo molhado, tal, não sei o quê. E eu lembro que pegou assim na minha mão e eu fui para um lugar que tinha um paredão, assim, tinha milhares e milhares de pessoas. E eu estava orando e o alimento estava se multiplicando, né, para alimentar as pessoas, e aquela luz ali comigo. Aí chegou um monte de soldado e começou a atirar. Conforme as balas iam chegando perto da gente, as pessoas iam desaparecendo. Porque todas elas tinham aceitado a Jesus. Benção. Né? Bonito isso aí. E do nada eu desaparecia. E aparecia em outro lugar também cheio de problema, tal, não sei o que. Eu falei, pô, é Deus falando comigo. Aí eu chamei eles, conversei, expliquei desse meu sonho. Aí ela se comprometeu comigo de me ensinar em casa. Toda sexta-feira de manhã. Só que ela não apareceu. Ela apareceu só na primeira sexta. As outras sextas ela não apareceu. Quem se comprometeu com você? A pastora. A pastora, tá. E aí nós fomos, aí foi, eu já tinha me matriculado, deu uma confusão na igreja, porque eu tenho mais conhecimento, aquelas coisas, né? Sim, sim. Aí foi onde surgiu também, né, que primeiramente foi chamado de, o nome do ministério da igreja? Amor e Misericórdia. Eu tenho a camisa até hoje guardada. Amor e Misericórdia. Amor e Misericórdia. Era a Bíblia, um coração e o fogo do Espírito em cima do coração. Sim, sim, sim. A gente começou a fazer um trabalho em clínica de recuperação, em comunidades carentes, em lar de idoso, lar de crianças violentadas sexualmente. Você tem alguma experiência assim que te marcou assim? Logicamente tem várias, né, assim, né? Mas alguma que você pode compartilhar com a gente assim, dentro desse trabalho social, que alguma coisa, ou até mesmo, né, com você mesmo, assim, de algo que você... Ó, eu vou te falar assim, eu ainda tomava uma cerveja, tá? E eu vou te falar da experiência que eu tive na clínica de recuperação, porque na clínica de recuperação nós batizamos mais de 60, Olha, né? Nós fazíamos, eu e a Fabiana, a pastora Fabiana, fazíamos um trabalho com a família no terceiro domingo, porque a gente explicava para a família que o interno não podia beber em casa, porque o que acontecia? O interno sai, vai para casa, o pai faz um churrasco e compra cerveja, o cara toma cerveja e vai se drogar. 9 meses jogado fora. Então a gente fazia esse trabalho de conscientização. E aí eu estava no altar pregando, sem ser pastor, porque o meu pastor firmou uma parceria com a casa de recuperação. Só que no primeiro culto que tinha que ter, ele não apareceu, eu estava lá sozinho. certo. Aí eu catei a Bíblia, subi no altar, falei, o que eu vou falar para esses caras? E aí, abri a Bíblia de qualquer jeito. Eu não era nem pastor, né? Estava começando o seminário, não tinha um mês. Abri a Bíblia, falei, gente, espera um pouquinho aí. Li, aí falei. Aí 2 começou a chorar. Eu falei, opa, é Deus falando com os caras. Aí eu comecei a estudar, mas tá funcionando. Eu fui uma vez numa clínica de recuperação, tinha 90 homens. Eu entrei para ministrar. Aí eu comecei a ministrar, não tinha reação nos 90, parecia robô. Nem piscar, os caras piscavam. Aí o Espírito Santo falou, para tudo. Aí eu parei, aí eu virei assim e falei, e aí, o que eu faço? Eu falo assim, sim, e aí, o que eu faço? Ele falou assim, começa a abraçar. Aí eu fui abraçando de um em um e fui falando para eles se abraçarem entre todos eles e tal, não sei o quê. Aquele mover do amor de Deus contaminou. Sim. Ali 3 aceitaram Jesus e se batizaram. Olha só, hein? Tudo pelo gesto do abraço. Tudo pelo gesto do abraço. Às vezes tudo que a pessoa está esperando é um abraço. Um abraço. Um abraço. Tremendo isso daí, hein? Poder de um abraço. Aí eu tava, mas olha só, eu já tava, a igreja não quis ficar com Nova Cotia, né? E tava eu e a Fabiana na frente, nós nem éramos pastores, mas já estávamos como pastores. Aí eu tô na clínica, numa quinta-feira, entrou um cara, um interno, eu falei, esse cara tá endemoniado. Que aí já tem noção, sim, né? Sim. Já tava no 3º ano de seminário. Aí já tinha conhecido o Hernandes, já tinha visto várias palestras, já tinha feito curso com ele e tudo, né? Muitos pastores aí de nome.
pastores do mundo todo. Ó, a gente tem o Guine, que até o apóstolo conhece ele veio aqui, foi com ele, nós estávamos 1 ano jejuando, eu e o Manu, aqui que eu fui batizado no Espírito Santo, aqui embaixo. Né? Porque ele tocou e ele orou e a gente foi batizado no Espírito Santo. E aí o cara pegou e falou assim, pastor, bem arrogante, então quer dizer que ninguém pode beber, crente não pode beber? Eu falei, olha, a Bíblia não proíbe a bebida, mas a Bíblia proíbe que você faça mal à morada do Espírito Santo, né? E você não pode se embriagar, mas você tomar uma dose, se você tiver autocontrole, porque eu acredito no autocontrole, se você tiver autocontrole, você não vai passar do copo. Se você não tem autocontrole, você não pode nem dar um gole, senão você vai cair e vai se drogar. E o senhor bebe? Assim. Falei, não, eu não bebo. Mas bebia. Você não precisa de ver a cena. Bateu assim no meu ombro. Você serve a mim ou o pai da mentira? Eita. Não me arrepia. Bateu no meu ombro. Você serve a mim ou o pai da mentira? E eu segurei a palavra, né? Não bebo. Aí passou um tempo, me formei e continuando tomando um gorazinho. Não um goró. Agora que eu falo assim, eu abri uma latinha de cerveja, eu tomava um copo. Ia pra praia, pedia uma porçãozinha. A Fabiana sempre falava assim que eu era o que bebia igual a mulher bebe. Né? Então, vamos supor, se eu fosse tomar uma caipirinha, tinha que ser bem docinha. E pouca vodka, mais gelo. Então, eu gostava assim, eu quero tomar uma batidinha com abacaxi, vinho e leite moço. Então, eu, né, bem mocinha, assim. Como meus amigos falavam, você não bebe como homem, né? E a gente estava em casa e aconteceu uma coisa assim desagradável na família. E eles foram embora e a Fabiana brigou muito. Aí no outro dia nós fomos para a igreja como se nada tivesse acontecido, num sábado. Como se nada tivesse acontecido. Aí a gente tinha que levar o Gui para a faculdade. Aí o Espírito Santo falou assim para mim, e tínhamos um outro churrasco marcado na casa da minha irmã. Eu vou te mostrar algo, mas você não vai beber. Eu falei, tá bom, não vou beber. Não vou beber nem um copinho. Aí fomos no churrasco e eu comecei a ver todas as coisas ruins em cima da minha família. Os espíritos malignos, os demônios, todo mundo bebendo, rindo. E eu tive aquela visão. Eu falei, a partir de hoje eu não bebo mais. Uau. E nunca mais bebi. Glória a Deus. Nunca mais bebi. Então, se hoje eu for num lugar, alguém falar, você bebe? Não bebo. E eu estou servindo ao Deus vivo. Está sendo verdadeiro. Tá sendo verdadeiro. Porque eu falei, pô, se eu falar que eu tomo uma, o cara vai falar, quem que é esse cara? E é muito interessante você falar isso aí, porque nós devemos caminhar em autoridade, né? Se a gente não tiver autoridade em um assunto, né? Então, uma vez eu entrevistei um pastor que também ele tem clínica de recuperação, e ele falou assim, Davi, por causa de a gente proíbe tudo. Porque a gente não sabe a tendência daquele ou dos demais. Então, a gente como fala assim, tolerância zero. Tolerância zero. Tolerância zero. E também o lance da autoridade, né? E também como Deus abriu seus olhos espirituais, né? Tudo é regido no reino do Espírito, né, pastor? Tudo. Tem muita coisa que, assim, mesmo depois de sair do seminário, porque o seminário é base presbiteriano, né? Sim. Então é muito dentro da caixinha, né? Tanto que quando eu saí, eu era uma pessoa que eu era como Pedro, que eu andava sobre as águas, eu saí do seminário não pondo nem o pé na água porque medo de afundar. Mas aí depois você vai vendo, né, o agir do mover do Espírito Santo e você vai voltando a ter algumas visões, ter algumas entendimento, né? Entendimento. É isso aí. Aí fui fazer curso de cura e libertação com o apóstolo Géser, já como pastor, né? E o Espírito Santo me revelou uma coisa que eu fiz quando eu era jovem, né? Não para prejudicar ninguém, mas para mim, eu fiz para que trouxesse benfeitoria para mim. Aí eu falei, nossa, nem lembrava disso. Aí eu fui aonde eu tinha enterrado o negócio, eu achei, aí joguei fora, você vê? Olha só. Uma coisa assim de 30 anos depois. Nossa, né? Interessante. Pastor, hoje fazendo um balanço, né?
porque você compartilhou coisas bem profundas aqui, né, da sua vida antes de conhecer a Cristo, né? E a nossa vida com Cristo sempre é um aprendizado novo. Você pôde conhecer o outro lado e agora você conhece o lado de Jesus. Como eu disse, né, a gente nunca sabe quem vai estar assistindo aqui, né? Então a pessoa de repente está buscando como você buscava, né, preencher o seu vazio, né, e foi buscando nessas coisas, e hoje você sabe a diferença de um para o outro muito claramente. O que você tem a dizer hoje sobre a sua vida com Jesus? Né, logicamente, todos nós passamos por desafios, né, passamos ainda coisas que temos que vencer, mas qual que é a diferença, assim que você sente claramente, né, que você pode passar, do que Jesus realmente fez na sua vida, né? O que é caminhar com Jesus e você ter abandonado as outras coisas? Bom, primeira coisa que eu falaria para qualquer pessoa é: eu deveria ter conhecido Jesus há muito mais tempo, porque muitos erros que eu cometi, eu não teria cometido, né? Eu falei 10% da minha vida, ou menos. Uhum. Minha vida foi muito intensa. Uma outra característica que eu queria falar é que depois que eu conheci a Jesus Cristo, o diabo não teve mais autoridade sobre a minha vida. Então, Jesus não permite que o diabo me faça de João Bobo. Sabe o boneco João Bobo? Que você dá um murro, você cai e ele levanta? Marionete. Marionete? Uhum. Isso, Jesus, ele permitiu e me concedeu o dom desse entendimento. Hoje, eu sou única, exclusiva, minha vida pertence a Deus. E mesmo servindo a Jesus Cristo, e mesmo tendo algumas dificuldades, porque Jesus ele fala que no mundo todos nós teremos aflições, uma coisa eu conquistei, eu tenho paz. O meu coração está preenchido, eu não tenho mais o vazio, porque olha, Jesus Cristo me deu uma esposa, me deu filhos, me dá saúde, me dá trabalho, me dá sustento. Jesus Cristo me proporciona ter amigos como o Senhor, como o apóstolo Joel, como outros tantos pastores, né, ou membros da igreja. Amigos que são verdadeiros, porque minha casa ficava repleta de amigos que só queriam dinheiro. Porque quando eu quebrei porque eu achei que era Deus. Eu não orava para abençoar as pessoas. E depois Deus me mostrou que a gente tem, o quanto nós devemos ser fiel. E a minha fidelidade hoje pertence a Deus. Meu dízimo, minha oferta, meu jejum, minha oração, né? E eu falo para você de coração. O ano passado, Jesus começou a restaurar a minha família. Amém. Né? Porque mesmo você indo na igreja, você tem problemas com filhos, você tem problemas com cônjuge. E eu tinha feito um pedido para Deus, quando eu tinha 30 anos de idade, que um dia eu queria fazer uma viagem com a minha família, pelo Nordeste. E eu realizei o ano passado. Que legal. Né? E eu só comentei com a Fabiana no carro quando estava todo mundo dormindo, que era um pedido meu. E numa das noites, um dia antes da noite de Natal, Jesus Cristo ele limpou, ele abriu o coração dos meus filhos, abriu o meu coração, e muitas mágoas, muitas decepções que as famílias às vezes vão acumulando e vão se separando, Jesus entrou, trouxe à tona e restaurou o relacionamento. Uau, glória a Deus. Né? Então, tudo que eu tenho pertence a Ele, até o meu respirar. Sim, não é? Ontem, até comentei com você, eu fui numa academia, né? Cheguei lá, o pessoal, você é pastor? Sou pastor. A gente viu no seu Instagram, por isso que eu falo, né? Você acha que ninguém está te vendo, mas está todo mundo te vendo. Aí oramos pelo negócio, orei pela saúde da esposa que está com câncer, e eu falei para ela assim como eu vou falar para você. Eu estou em paz, Jesus te curou, só precisa você crer. Porque todos os milagres de Jesus, não foi ele quem curou,
foi a fé da pessoa. Então você está curada no nome de Jesus. Então Jesus é perfeito, né? Jesus não é uma fábula. Você vê que todas as pessoas que tentaram desmascarar que Jesus não existiu se converteram ao cristianismo, né? E o último sonho que eu tive com arrebatamento, nós estávamos num lugar maravilhoso, pastor Davi. Tudo azulzinho, a grama linda, cheia de flores, passarinho como está aqui agora. E Jesus pegou e falou assim: eu preciso de alguns voluntários para voltar para salvar meu povo. Uau. Só 2 pessoas levantaram a mão de uma multidão. Eu fui essa pessoa. Quando eu levantei a mão, ele me deu uma Bíblia. Hoje a minha oração é que eu pare secularmente para fazer esse sonho que ele me deu. Sim, sim. Né? Ainda preciso me preparar. Não sei se vai ser hoje, amanhã. Eu estava com 67 anos nesse meu sonho. Estou com 60, vou fazer 60. Tá chegando, né? Mas Jesus é maravilhoso. Eu fico às vezes olhando para minha mulher, ela se entregando para Jesus, ela se derretendo, ela falando para as pessoas que ela é a menina dos olhos de Jesus. E cada um de vocês pode ser a menina dos olhos de Jesus. É só você dar um passo de fé, acreditar que Jesus vai transformar a tua vida. E eu te falo, ele é o único que pode transformar a sua vida. Dos mais de 60 jovens que eu batizei e mais de 10 casamentos que eu fiz em clínica de recuperação, só 4 estão firmes, porque os 4 estão na igreja. Olha só. Hein? Né? Então, a importância de estar na igreja também, né? Unidade, comunhão, né? Aprendizado, né? Aprendizado, palavra. Às vezes as pessoas falam assim, mas o pastor é isso, o pastor é aquilo. Vá para a igreja, participe da unidade, da comunhão, do corpo de Cristo, que você vai enxergar não mais o homem, você vai enxergar Cristo Jesus. É isso aí, esse é o segredo, né? Glória a Deus. Pastor, a gente está indo, né, para o final e existe alguma coisa talvez que a gente não tocou no assunto que você gostaria de falar? Ou existe mais alguma coisa que você queria liberar para as pessoas? Esse é o seu momento. Se achar que não, a gente vai fazer uma oração final. Se fosse para mim falar algo, eu falaria uma coisa que alguém falou para mim e eu não era crente. Ele é de um outro país, daqui a pouco eu vou lembrar o nome. Ele se converteu a Cristo Jesus e ele estava numa ligação falando, ele é ucraniano, ele estava falando com a sobrinha dele na Ucrânia e ele pegou e falou assim, ela brigando com ele, né? Sim. Porque ele tinha se convertido, largado o catolicismo e tinha se convertido. E ele pegou e falou assim para ela, olha, se Jesus não existir, mas eu seguir os mandamentos que estão na Bíblia, eu vou terminar com um legado para minha família que eu fui um homem melhor, uma pessoa melhor e um marido melhor. Então eu estou deixando um legado, porque todo mundo pensa em deixar herança financeira, mas o legado que você tem que deixar é ser um homem e uma mulher de caráter. Sim. Agora, vamos dizer que Jesus é verdadeiro. Jesus é verdadeiro. Eu vou chegar no céu. É isso aí. Eu vou chegar no céu e muita gente não vai chegar e eu vou ter uma vida eterna com o meu Redentor. É isso aí. Então bom. Eu tenho isso para mim, isso é o que eu queria deixar para as pessoas. Que legal, você vê aí, gente, né? Então, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e a única forma de nós nos achegarmos ao Pai é através dele. Então, seja essa pessoa boa que você é. Mas esses dias eu compartilhei também sobre os 10 leprosos, né? Que tem 10, né? 10 foram curados, apenas um veio agradecer. Né? E Jesus falou para esse único, falou assim, ó, além de você ser curado, você foi salvo. Né? Então, não é questão apenas de nós possuirmos coisas aqui na terra,
né? Desfrute daquilo do seu trabalho, do seu esforço, daquilo que Deus tem te dado. Mas o mais importante foi isso que o pastor Dago falou. O mais importante é chegar no céu, viver eternamente com Cristo. Eu sempre coloco o Homer na igreja, em algumas ministrações, está o Homerzinho de branco e o Homerzinho de vermelho. Né? Aqui. E eu sempre falo para o pessoal, nós vimos um quadro de uma santa da Igreja Católica, não vou aqui falar o nome, e atrás dela tinha uma escada de ouro, né? E lá em cima tinha um portão. E eu sempre ilustro para a igreja, você tem que andar direitinho, na linha reta, porque vai chegar um momento que você vai subir a escada rolante de ouro, né? Vai chegar lá, tem um portão de ouro, e vai ter o julgamento, né? É isso aí. E lá no portão de ouro está o seu advogado, que é Jesus Cristo. Mas, se você não for aprovado, você vai olhar e vai ter uma escada rolante descendo. E você vai descer a escada rolante. Quando chegar no final da escada rolante, escuta essa ilustração. Vai ter um caldeirão desse, gigantesco, com água borbulhando. Um cara com 2 chifrão, um rabo vermelho e um tridente. Vem que tu é meu. Então é a opção agora. Você ainda pode ajeitar Jesus Cristo e passar pelo portão. É isso aí, né? O portão do céu, né? O portão do céu. Glória a Deus. Que Desculpa bênção. a brincadeira. Mas que benção. Muito bom, pastor Dago. Obrigado, viu? Tempo muito precioso. Não, eu que agradeço a Deus por esse compartilhar, que com certeza vai abençoar muitas pessoas, em nome de Jesus. Amém. E, gente, volto a falar para você. Te abençoou. Então, curta aí, comente, compartilhe, para que outras pessoas também possam ser alcançadas, né? E ver o poder transformador de Jesus. Esse canal foi aberto para isso, pastor. Amém. Para a gente ouvir o que Jesus faz na vida das pessoas. E faz. De onde Jesus tira e onde Jesus... eu falo, eu era aquele filho pródigo que vivia na lama comendo os bolotas dos porcos e hoje eu estou no banquete servido por Cristo, quando eu entreguei a minha vida a Ele. Amém. Olha, que vocês entendam que Jesus é a melhor coisa que você pode querer na sua vida. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastorzão, para a gente encerrar, eu gostaria que você abençoasse Amém. o povo, né, que está assistindo. Amém. Pai Celestial, em nome de Jesus, nós queremos aqui, Senhor, declarar as Tuas bênçãos sobre cada pessoa que aqui está ouvindo, Amém, Senhor. Pai. A mesma bênção, Senhor, que o Senhor derrama todos os dias sobre a minha vida, Amém, sobre a vida do pastor Davi, que essa bênção seja derramada na vida de todos aqueles que estão ouvindo, Senhor. Santo Espírito de Deus, vai visitando os corações, as mentes e vai se fazendo presente na vida das pessoas, para que elas possam ter o entendimento que sem o Senhor nós não somos nada, voltaremos ao pó. É por isso que eu oro e agradeço em nome daquele que vive e reina, Jesus Cristo. Amém. Amém. Beijo, gente. Beijo. Tchau, tchau. Beijo, tchau.